A paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo, aqui quem vos fala é missionária Dayana. Sejam todos bem-vindos nessa tarde para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Rendemos graças ao Senhor porque Ele é bom e as misericórdias do Senhor duram para sempre. São as causas de nós não sermos consumidos. Aleluia, todos sejam bem-vindos para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sintam a vontade na presença do Senhor, chegam dando glória a Deus, chega, aleluia, com alegria, chega com graça, agradecendo o Senhor pelos livramentos, pelos cuidados, por tudo que o Senhor fez pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é o que nos entende, Ele é o que nos ouve, aleluia, Ele é o que está perante as nossas vidas. Eu peço que vocês compartilhem esta live para que as demais pessoas, aleluia, possam estar sendo alcançadas neste comecinho de noite, finalzinho de domingo. Amém? Aleluia, Jesus. Estamos cansados, estamos muitas das vezes tristes. Aleluia. Amém, irmão Douglas, seja bem-vindo. Mas, porém, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos dá força. O Senhor é quem está conosco. Amém? A paz do Senhor é todos, sejam bem-vindos para a glória de Deus. Boa noite, irmã Jéssica. Aleluia, Jesus. Ele é santo, irmão. Ele é poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Grande Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Convida seus amigos, suas amigas, teus vizinhos, teus parentes, para juntos estarmos dando glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero agradecer a todos pela paciência, pelo final de semana que foi conturbado, porém, uma imensa obra foi feita. Aleluia, Jesus. De todos os meus esforços foi o que eu podia fazer. Muitas das vezes o sinal não estava bom, muitas das vezes o tempo não ajudou. Aleluia, mas o que é ao meu alcance, eu faço pela obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, aqui está teu povo diante da tua presença, diante do teu querer. Use a minha boca, Senhor, para falar com a tua igreja. Porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a misericórdia. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, pelos cuidados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, por onde foi passado tudo que foi pregado. Aleluia, Jesus. Peço a Ti que toda benevolência, todavia, seja dado a Ti. Em nome de Jesus. A palavra que o Senhor coloca em meu coração fica em Daniel 6. Aleluia, Daniel 6. Aleluia. Que vai dizer assim: Daniel sobrevive à cova dos leões. Então pareceu bem a Dário nomear 120 satrapas, vices e reis para governar todo o seu reino. Acima deles 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar conta e esses supervisores a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízos. Esses homens iriam ser contratados, irmãos, para guardar o rei, para proteger de todo o mal, de tudo aquilo da segurança para o rei. Aleluia.
aleluia, e foi, aleluia, separado umas pessoas, e entre os, aleluia, dessas pessoas que foram separadas, estava Daniel, aleluia. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e em todo o colegiado dos satrapas por qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Irmão, Daniel era tão perfeito como o Senhor, Daniel agia de uma forma tão extraordinária, que não se achava em Daniel coisas para poder o atrapalharem. Aleluia, Jesus. E naquela missão que Daniel estava fazendo, aqueles homens que estavam com ele começou a prestar atenção no desenvolvimento, na benevolência, no cuidado, na honestidade de Daniel para com as coisas de Deus, para com tudo que ele fosse fazer. Ele era honesto, ele era destemido, ele era ousado, ele era amigo de Deus. Ele era guardado por Deus. Ele havia um espírito de excelência nele, que não tinha homem que pudesse, aleluia, tirar aquilo de Daniel. Porque o amor do Senhor estava sobre Daniel. A palavra do Senhor estava encravada sobre Daniel. A oração contínua estava sobre Daniel. E Daniel não admitia, povo, maneira nenhuma, nada que o atrapalhasse e descomunicasse a comunicação dele com o Senhor. E tudo que era de mais triste era querer tirar de Daniel a comunicação com os céus. O que fere um homem e uma mulher de Deus é distanciar da oração, é distanciar da comunicação, é sair da vontade de Deus. Não existe coisa mais triste do que o Espírito Santo fora da nossa vida. Não existe coisa mais triste do que o poder de Deus longe da nossa comunicação. Aleluia, aqueles homens que faziam aquele colegiado, aquele curso com Daniel, aleluia, começaram a ter inveja de Daniel. Começaram a fazer cilada contra Daniel. Quiseram achar em Daniel tudo aquilo que não existia, tudo aquilo que não tinha como achar. Aleluia. Porque ele sendo extraordinário daquela forma, o rei ia conceder um extraordinário cargo a Daniel, governador daquele lugar. Os que estavam com Daniel não ficaram nada contentes do que Deus havia preparado aquela exaltação para Daniel. Muitas das vezes, quando Deus começar a fazer, se prepara para caminhar sozinho, se prepara para ser traído, se prepara para ser enganado, se prepara para ser, aleluia, Jesus, desprezado, caluniado, se prepara para serem forjados coisas contra ti. Toda exaltação terá um preço. Toda exaltação terá lágrimas. Todo dom requerirá alto preço, requerirá alta benevolência. Aleluia. Não pensa eu e você que Deus vai dar alguma coisa para nós ficar de bonito, de bonita. Não vai. Vai haver um preço, vai haver lágrima, vai haver canseira, vai haver distanciamento de família. Vai ter vezes que tu vai se sentir sozinho, vai ter vezes que tu vai pensar que vai morrer. Mas quanto mais provado, mais usado,
Quanto mais usado, mais caluniado. Quanto mais caluniado, mais desprezado. Desprezado na terra, amado no céu. Aleluia, Jesus. Planejaram nomear para uma função de governador real do seu rei. Mas assim que seus colegas de liderança e todos os satrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel. Daniel não havia pedido para ser governador. Daniel tinha passado, aleluia, por períodos difíceis, a qual ele não entendia, a qual o Senhor começou a dar visão para Daniel, que era para longo tempo. E Daniel, sem escolher, sem entender nada, o Senhor manda um anjo para dizer para Daniel: Daniel, não temas. Desde o dia que você começou a orar, eu ouvi das tuas orações. Daniel, tu és homem amado pelo teu Senhor. Não temas, Daniel. Não temas que eu sou contigo. Não temas que eu sou teu Deus. Aleluia. E aqueles homens, aleluia, procuraram motivo para acusar Daniel, para colocar Daniel talvez numa prisão, talvez retirar Daniel daquele lugar, porque eles não achavam motivo, irmão, porque Daniel era muito íntegro com o Senhor, Daniel era muito verdadeiro. E quando você é verdadeiro com o Senhor, irmão, o inimigo se levanta de uma velocidade. E você não consegue entender, você pergunta o porquê e Deus responde para você agora. Porque o que está em você incomoda as trevas. O que está em você incomoda aqueles que não há alabaçúria. Aqueles que não são luz vão se incomodar com aquilo que eu estou fazendo na tua vida. Em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiram encontrar. E não puderam achar falta alguma em Daniel. E em seu proceder, eles acharam que Daniel se cuidava por causa dos homens. Não. Daniel se cuidava oh, glória! Pelo temor que Daniel tinha ao Senhor. Ei! Há muita diferença de um homem que serve a Deus, de um homem que é usado por Deus. Havia um homem no Rio de Janeiro. Ele era muito usado por Deus. E houve um congresso. E ele pegou e foi chamado, aleluia, para pregar naquele lugar. Foram muitos jovens aceitados Jesus, 18 jovens batizados com o Espírito Santo. Porém, aquele homem estava em pecado. E quando ele chegou na sua casa, que ele se colocou de joelho, ele falou para o Senhor: Senhor, mais de 18 jovens batizados com o Espírito Santo. Quantos jovens te aceitaram? Senhor, por que o Senhor não revelou o meu pecado naquele lugar? Ele de joelho orando. E veio um clarão muito forte. E se colocou sobre as suas costas e ele chamou: homem, fica de pé. Aquele homem ficou de pé. Quando aquele homem fica de pé, o anjo lança da espada e coloca no meio da testa dele. E ele se entendeu porque o Senhor não tinha, aleluia, Jesus, revelado a vida dupla que ele estava levando.
Ele não entendeu, porém 18 jovens batizados com o Espírito Santo e muitos aceitaram a Jesus. E ele falou para o Senhor, por que o Senhor não revelou o meu pecado? Sabe o que o Senhor respondeu para ele? Usou a boca do anjo para dizer, ei, assim te diz o teu Senhor. Eu estou te esperando no meu juízo de Calamandará. Deus usa, Deus usa, Deus opera, Deus opera. Porque o nome dele tem que ser glorificado. Porém, a vida dupla vai ser encontrada no dia do juízo. Alabassuriando e alabaste com a vida de vídeo pornográfico vai ser encontrado no dia do juízo. Alabassure, a vida de todo esculhambamento diante do céu está marcada no dia do juízo. Daniel não tinha uma vida dupla. Daniel era servo. Aleluia, Jesus. Porquanto ele era leal, nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Você pode até fazer milagre, eu posso até profetizar as coisas acontecer. Porém, se eu tiver no erro, grande é o encontro para mim e para com, aleluia, a minha vida. Porque para mim é pior, para mim e para você que conhece a palavra é pior. Porque nós conhecemos a verdade, porém quem está no mundo tem mais chance do que nós. Aleluia. Havia um homem que ele pregava e vivia nas boates, nas casas de prostituição. Houve um assalto, tomou uma bala, não teve nem oportunidade, porque conhecia, foi direto. Sabe, irmãos, Daniel só foi salvo da cova dos leões e daqueles homens porque Daniel era verdadeiro. Porque Daniel tinha um espírito, irmão, de excelência. Acautelai-vos para que naquele grande dia contemplamos a face do Senhor. Acautelai-vos de todo mal. Aleluia, Jesus. Então eles concluíram e murmuraram entre si, nunca encontraremos algum motivo forte suficiente para denunciarmos esse Daniel. Não achava nada, irmão, contra Daniel. Eles não conseguiam, irmão. Porque um homem e uma mulher de Deus que tem o temor do Senhor e o tremor, ele não entristece o Espírito Santo. Ele não joga contra os céus. Ele procura cada vez se encher demais, se encher cada vez mais, buscar cada vez mais. Aleluia. A menos que seja algo relacionado à lei de Deus. Irmão, tudo que der respeito, que querer tocar na obra de Deus, me perdoa ter que falar isso. Mas nós não tá tocando em você nem em mim, não. Tá tocando em Deus. Saulo virou Paulo. Aquele que toca no ungido do Senhor, que caminha em dias difíceis, que caminha em meio das lágrimas, que caminha em meio das impossibilidades. Se prepara para encontrar o Todo-Poderoso. Não toquei nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Quantos Daniel me ouvem agora? Quantos Daniel tá na cova do leão agora? Só porque falou a verdade.
só porque escolheu ficar do lado do Deus Todo-Poderoso. Para ser verdadeiro custa caro, Daniel. Para ser verdadeiro custa a tua vida, Daniel. Oh, aleluia. Assim, aqueles supervisores e os satrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, satrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deve baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fazer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, executando a tua presença, exetuando, excelso a tua presença, majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Eles tentaram tocar naquilo que Daniel jamais iria aceitar. Eles falaram que não podia orar. Eles falaram que não podia cultuar. Eles quiseram calar. Para que dos altos céus não ouvisse o clamor do Senhor. Mas Daniel não temeu. Daniel olhou para aquilo e não quis saber de nada. Daniel continuou. Daniel falou: não. Deus é tudo de importante que eu e você tem. Deus é mais importante do que nós mesmos em nossa vida. Aleluia, Jesus. Eis que todos os supervisores. E se Daniel orasse, se Daniel continuasse, Daniel ia ser jogado na cova dos leões. Daniel ia ser jogado para ser morto, devorado pelos leões. Quantas pessoas no mundo inteiro, pelo nome de Jesus, perdeu suas vidas? Quantas pessoas no mundo inteiro estão em prisões para não pregar a palavra de Deus? Quantas pessoas no mundo inteiro não têm o direito de sentar num cantinho e meditar nessa palavra? Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente por não conseguir orar? Houve leis, claro, tudo na permissão do Deus de Daniel e do nosso Senhor, para que as igrejas fechassem. Irmãos, Deus sem nós, Ele é tudo, mas nós sem Deus não é nada. Nós só temos Jesus. Eu creio, irmã, eu creio. Nós não temos nada aqui. Nós só temos Jesus. Porque quem é para proteger nós de Jesus proíbe de nós ir buscar Jesus. Tem misericórdia. Tem misericórdia do pregador, da pregadora, da missionária. Porque queres prender Daniel. Oh, aleluia. Quiseram jogar Daniel na cova.
os leões devorar Daniel. Só que Daniel está vivendo de fruta, de legumes e de folhas. Daniel não cheirava carne, não. Daniel era espiritual. Daniel não tinha essência de carne. Daniel tinha essência de oração, de jejum, de pranto, de humilhação. Então tudo que Daniel fazia era pelo reino. Rei, essa carne pode matar. Essa carne pode destruir. Porém, é um espírito que não pode ser tirado. E há um Deus no céu que tem 2 olhos, que é 2 tochas de fogo, contemplando os bons e os ruins. E sabe o que eu achei lindo? Eis que todos os supervisores, executando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente na cova dos leões. Agora o rei, se estás em acordo, admite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas. E uma vez sancionada, não pode mais revogar. Palavra de rei. Não podia voltar daquele jeito. Não podia voltar atrás. O rei já tinha assinado o edito. O rei assinou o edito. E Daniel, aleluia, aleluia. Você tem dívidas? Você sabia que a Bíblia nos ensina como sair das... Daniel continuou orando. Daniel não parou de orar. Daniel não parou de buscar pelo Deus de Israel. Daniel não deixou de pregar para o povo a verdade. Daniel creu no Deus que livraria ele da cova dos leões. Rabantui labasi corabasturi mi coramantoiai. Agora, pois, o rei está de acordo. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, não era qualquer um que estava falando para o rei assinar aquilo, não. Era homens de leis, eram homens que tinham acesso a documentos, eram homens que andavam com homens que tinham poder para assinar leis. Era um homem que estava ali para prejudicar Daniel. Porque todo aquele que não ajunta espalha. Todo aquele que não é conosco é contra. Todo aquele que é contra é da sinagoga de Satanás. Assim que Daniel soube que o decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali orou como costumava fazer continuamente 3 vezes ao dia. E ajoelhou, rogou-lhe e deu graças diante de Deus. Então aqueles homens se ajuntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando a Deus. Não era para fazer. Não era para fazer. Não era para orar. Era para parar. Ele não parou. Da janela do quarto dele, que ficava aberto para Jerusalém. Aí que o fogo caía mais ainda. E os homens soube que Daniel não parou de orar. Não pare de orar.
Continua, Daniel. Continua, ô Sadraque, Mesaque, os Abidnego. Deus é conosco sobre essa travessia, sobre esse resto desses dias. Se formos à cova, lá está o Senhor. Se recebemos livramento, aqui está o Senhor. Aleluia. Todavia, mas aqueles que estão comigo, eu quero que vocês sejam verdadeiros comigo. Se for a cova dos leões, que não esqueça de mim de calabaçuri me canto e alabástico. Arabaçuri me canto e amasturi, todavia. Clame por mim sem cessar, de camanto e açuíbe, xarabaçuri canto e alabai. Aleluia, Jesus. E o mais depressa, foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real, argumentaram: tu não publicaste uma resolução reais ordenando que nesses 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, o rei fosse atirado sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei replicou: sim, este é o decreto. Está em pleno vigor de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei falou: não é para ninguém orar. Não é para ninguém orar. Eu falei, está falado. Ali o homem falou que era para ser assim. A lei contra a vida de Daniel, o decreto, tinha sido assinado. O decreto era de morte, o decreto era de destruição, o decreto era o fim de Daniel. Daniel não estava cheirando carne, Daniel estava comendo só o que era da terra, sem coisa do homem. Aleluia. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei. Ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti e das tuas ordens e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias, 3 vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente contestado e resolveu salvar Daniel. A sentença foi assinada. Porém, o rei viu que Daniel era diferente. Aquele que tinha liberado a ordem para acabar com Daniel temeu. Mas os que estavam contra Daniel praticamente gritavam: crucifica. Mas aquele que tinha poder de acabar a última palavra que estava vindo na terra sobre aquele temeu em ajudar Daniel. Podem até ter te jogado na cova, a emboscada está tudo armada. Porém, Deus vai pegar aquele que assinou, aquele que concordou, e colocar a teu favor, e colocar a meu favor, e vai te dar livramento nessa cova. Aleluia, Jesus. Contudo, os homens foram unânimos em insistir. O rei, lembra-te bem do que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado e descumprido. O rei não podia mais voltar atrás, o rei tinha que permitir que Daniel fosse morto. Tentaram matar Daniel, tentaram calar Daniel, tentaram retirar Daniel, porque Daniel estava como um perturbador. Daniel estava como um desobediente. Aleluia, mas o pai de Daniel era um Deus poderoso, um Deus, aleluia, que tem poder sobre todos os reinos, sobre todas as línguas e sobre todas as nações. E ali estava Daniel. Aleluia. A toda confiança. Daniel não tinha para quem pedir.
Daniel não tinha em quem se agarrar. Sabe qual era a sustentabilidade de Daniel? A fé. A fé são o fundamento daquilo que não se vê. E Daniel sabe o que aconteceu? Foi clamar, foi pedir, foi buscar e confiou no Deus de Israel. Era aqueles homens contra Daniel e Deus por Daniel. Era aqueles homens da lei contra Daniel e Deus por Daniel. Era todo aquele edito contra Daniel e os céus por Daniel. Era aquela reunião contra Daniel e Deus por Daniel, de calabaçuri me canto e alabasteco. Então o rei deu as ordens e eles prenderam Daniel. Dizendo que o teu Deus, a quem serve todos os dias, haverá de te livrar. Eles falaram para Daniel: ei, o Deus de Daniel é o meu Deus, o teu Deus. E eles falaram para Daniel: ei, vamos ver se o teu Deus pode te livrar. Subestimam o meu Deus. Querem denegrir o nosso Deus. Mas nunca vão entender o tamanho e o peso da mão do nosso Deus. Nunca vão entender o que Ele é capaz de fazer pela menina dos olhos dele. O que Ele é capaz de fazer pelos ungidos e pelos profetas dele. O que Ele é capaz de fazer para tirar Daniel da cova dos leões. Aleluia, Jesus. E o rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que o teu Deus, a quem serve todos os dias, haverá de te livrar. O próprio Deus, o próprio rei, profetizou na vida de Daniel. O que assinou a lei, profetizou na vida de Daniel. O teu Deus há de te salvar. O teu Deus há de te ajudar. O teu Deus há de responder por ti neste tribunal, nessa audiência, nessa acusação contra a tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Em seguida, taparam a cova com a pedra, e o rei a selou com seu anel de selo, e também com os anéis dos seus nobres. Foram muitos os que assinaram, né? Foi grande, né, a investida contra Daniel. Não pudesse ser mortificado. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Ei, Deus está tirando o sono de gente. Deus está tirando a fome de gente. Para que pense em você e para que reflita o que causou a você. Para que veja o que assinou contra você e contra mim. Aleluia, Jesus. E não permitiu que fossem trazidos à sua presença qualquer instrumento de música. Ei! O rei ficou tão triste. O rei ficou tão amargurado. O rei sentiu tanta pena de Daniel, que o rei não quis saber de música que alegrava ele não, porque o rei sabia que Daniel estava numa grande conspiração. O rei sabia do decreto que ele tinha assinado contra Daniel. O rei foi e olhou para Daniel com um olhar de misericórdia. O rei se arrependeu do dano que tinha causado a Daniel. Porque o Senhor tocou e disse: talvez ao rei, ele é meu servo, ela é minha serva. Ela não é qualquer uma, não. Ele não é qualquer um, não. Eu habito nela. Eu estou com ela. Eu livro ela. Eu guardo ela de Calamandarai. Oh, aleluia. E o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. O rei foi correndo ver se Daniel estava vivo.
O rei ficou apavorado. Ver se Daniel estava vivo. Logo quando clareou o dia, ele não dormiu. Talvez ele passou a noite inteira andando para um lado e para o outro. Deus está tirando o sono de gente na terra por amor de ti. Deus está, aleluia, Jesus, dando discernimento para a gente da terra. Homens grandes e importantes para saber quem é você, de Calamandarai. E quando se aproximou da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofrequidão e tristeza. E Daniel, servo de Deus vivo, será que o teu Deus a quem tu serve diariamente pode te livrar da cova dos leões? Ele achou que Daniel estava morto. Ele achou que o Deus de Daniel era homem, que promete e não cumpre, que fala que vai fazer e não faz, que fala que vai ajudar e não ajuda, que fala que vai, aleluia, socorrer e não socorre, que fala que, aleluia, sabe aquele da terra, tamo junto. Mas quando o inimigo late, é o primeiro que corre, te deixa. Esse não era o Deus de Daniel. O Deus de Daniel é aquele, aleluia, que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, sabendo que ele tem poder sobre todo o reino, sobre toda a terra, sobre todo o fôlego de vida. Olha o que ele faz. Aleluia. Então ouviu-se a voz de Daniel que respondeu: caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos, de modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Irmão, se você não cometeu nada de errado, fica em paz, porque Deus vai entrar. Deus até permite que entramos dentro da cova do leão, porém ser morto ele não permite não. Porque Daniel era projeto de Deus e temia a Deus. Daniel era um homem de Deus. Daniel era um servo do Deus vivo. Daniel era um servo que estava, aleluia, com o Senhor do lado, guiando ele. A cova foi armada, viu? Os leões estão rugindo, procurando a quem tragar, esperando só Daniel cair dentro da cova. Deus está dizendo: estou fechando a boca do leão, estou fechando a boca da serpente, estou dando livramento para Daniel nesta noite. Quando clareou o dia, que pensaram que Daniel estava morto, que estava consumado o plano de Daniel, o rei foi correndo ver se Daniel vivia, se Daniel ainda estava dentro, aleluia, daquela cova dos leões. E Daniel respondeu, vive o rei, pai, me salvou na cova dos leões. Amém, igreja? Deus está dando livramento nesta noite. Deus está colocando anjos guardando a porta da tua casa, a porta da tua saúde, a porta dos teus pensamentos. Nenhum mal vai intentar contra ti, porque Ele é fiel e verdadeiro e justo juiz na terra e nos céus e embaixo da terra para julgar a tua causa. Senhor, eu coloco essas pessoas diante da tua presença. Jesus, nesta oração, a qual eu me coloco inteiramente diante de ti. Guia-me, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos. Guia-me, Senhor, diante do teu querer, para que eu possa entender todos os dias qual é a perfeita e agradável para com a minha vida. Guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda tudo quanto for meu. Eu preciso de ti todos os dias, Senhor. Eu preciso do teu amor e dos teus cuidados. Abençoa este povo. Dá livramento, Pai. Coloca as tuas mãos de graça e de poder. Livra-me, Senhor, de todo mal e de tudo aquilo que não provém de ti. E me guarda, Senhor, como a menina dos teus olhos. Fica conosco, Pai. Nos dá, Senhor, uma noite de descanso, de paz no coração. É o que eu lhe peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Até aqui eu vou. E vou descansar. Porque a obra foi grande no final de semana. Aleluia. Fui de um canto para o outro onde o Senhor mandava, eu estava indo. E eu preciso descansar. Apertei o passo para que eu pudesse chegar em tempo, como eu disse.
cheguei até antes do meu previsto. Aleluia. 2 livramentos na hora que eu estava saindo. 1 livramento na entrada da cidade novamente. A hora que eu vinha chegando. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia, eu quero pedir perdão aos irmãos, porque hoje ao meio-dia eu esqueci do cálice. Era muita coisa. Mas em nome de Jesus isso não vai mais acontecer. Senhor, eu consagro esta água diante da tua presença, diante do teu querer. Senhor, que a tua misericórdia, a tua benevolência seja alcançado nesta água. E aquele que tomar será curado, será purificado, será avivado, será levantado, descansado diante da tua presença. E aqui eu me coloco diante de ti, Senhor, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas eu tenho um Deus sobre a minha vida que me ajuda, que me guarda, que me protege. Muito obrigada, Senhor, pelos teus cuidados, pela tua segurança na ida e na vinda, Pai. Obrigada, Deus, pela minha vida. Guarda, Senhor, tudo que é meu. E eu consagro a ti esta água, Pai. Aquele que tiver fé, beba dessa água. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixa que venha a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje. Para todos sempre, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com todos. Todos dizem amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu quero que vocês entendam. Eu não vou estar entrando à meia-noite hoje. Aleluia. Amém, irmão Douglas. Amém, meu filho. Eu não vou estar entrando. Mas na segunda-feira prosseguimos a oração da madrugada novamente. Tirarei este dia, esta noite, para que eu possa descansar novamente. Amém? Aleluia. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por mim nesta noite. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Entenda de todo o coração para a glória de Deus. Ficam todos com Deus. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Aleluia. Abençoa todos os pedidos, Pai, do teu povo. E guarda sempre, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus, amém, irmãos. Deus abençoe. Tem um irmão que fala para mim. Porque eu não peço oferta, nada, na live. Mas aquele que quiser abençoar a obra de Deus, fica bem-vindo. Fica no teu coração, amém? Louvado seja Deus. Ficam com Deus. Em nome de Jesus. Até amanhã, 8 horas da manhã, se o Senhor permitir. Aleluia. A paz do Senhor e ótima noite a todos. Tchau.